Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que vai além dessa vida. Hoje eu quero falar sobre a salvação da alma. A reunião de quarta-feira é uma reunião de cuidado com a alma. Muitas pessoas têm buscado de Deus as bênçãos materiais, têm buscado as coisas, resolver seus problemas. Só que o que nós precisamos entender, pessoal? Que quando você recebe algo material, pode até ajudar você nessa vida, mas não vai ajudar na vida eterna. E nós precisamos pensar não só nessa vida, nós temos que pensar também no destino da nossa alma. Muitas pessoas, elas estão preocupadas com o hoje, com a vida terrena, e esquece da vida eterna. Então, existe algumas coisas que nós precisamos guardar para poder salvar a nossa alma. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que chega na igreja doente, o médico deu para ela poucos dias de vida. A pessoa foi curada e ela vai ter muitos anos de vida. Mas mesmo ela tendo sido curada, a morte foi embora, mas um dia a morte vai o quê? Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. E depois da morte, aonde a alma dessa pessoa vai passar a eternidade? É essa preocupação que a gente tem que ter. E falando da salvação, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim, olha: o que vencer será vestido de vestes brancas. Então, ao vencedor será vestido com vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então a Bíblia fala sobre o vencedor. Quem é o vencedor? No mundo material, nesse mundo físico, o vencedor é aquele que tem um carro melhor, a casa melhor e mais dinheiro. Não é assim? Todo mundo olha para essa pessoa e diz assim: fulano venceu na vida. Mas no reino de Deus, o vencedor é aquele que vence a si mesmo. Venceu as suas tentações, venceu seus desejos, venceu suas vontades e conseguiu a salvação. Então, no reino de Deus, o vencedor é diferente. Você sabia que nesse momento existem pessoas lá no céu que elas não foram vencedoras aqui na terra? Existem pessoas que agora estão no céu que ela não teve um bom carro, ela não teve uma boa casa, mas ela se guardou nesse mundo e hoje a alma dela está o quê? Está salva. E existem pessoas que agora estão no inferno, que nessa vida tinha fama, tinha dinheiro, e hoje a alma está condenada. Pastor, então quer dizer que ter bens materiais vai me levar para o inferno? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou falando é que não é errado você buscar resolver seus problemas, não é errado você buscar bens materiais,
Inclusive, na Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E a maioria dessas promessas são promessas para a vida material. Nós temos a reunião aqui na igreja toda segunda-feira que a gente ora para que você tenha prosperidade. Nós temos a reunião de terça-feira para que você tenha saúde. Quinta-feira, amanhã, nós vamos aqui ter a palestra para você aprender a se relacionar. Então, o problema não é as coisas materiais, é quando você coloca isso acima de tudo, acima da sua salvação. É quando você busca as coisas materiais acima do reino de Deus. Quantas pessoas que estavam aqui na igreja buscando apenas aquilo que é material. Assim que ela recebeu a resposta de Deus, a pessoa diz o seguinte: eu não preciso ir mais na igreja, eu não preciso mais de Deus. Eu já evangelizando na rua, a gente encontra pessoas que falam assim: eu já fui nessa igreja, olha, eu já fiz uma corrente lá e eu fui abençoado, sabia? Mas por que a pessoa parou? Porque ela estava buscando uma resposta. Ela alcançou, tá bom. Existem pessoas também que não querem mais vir na igreja. É aquela que estava aqui buscando e não teve resposta nenhuma. Aí você chama a pessoa para vir na igreja, ela diz assim: eu não, eu fui lá, fiz uma corrente, não aconteceu o quê? Nada. Então, são dois tipos de pessoas que estavam buscando algo material. A Bíblia fala que só vai ser salvo aquele que permanecer fiel até o fim. E só consegue chegar até o fim aquele que está buscando a salvação. Vocês entenderam aonde eu quero chegar? Porque se você receber uma resposta, uma bênção, se acontecer ou não acontecer, você tem que permanecer firme buscando a sua salvação. Inclusive o Senhor Jesus, ele ensinou que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Se você se preocupar com a sua alma, as outras coisas serão acrescentadas. Se você tiver cuidado com a sua alma, se preocupar com a sua alma, Deus vai se preocupar com você. Deus vai cuidar do restante. Mas você tem que aprender a proteger a sua alma. E falando aqui sobre as vestes brancas, o que é estar vestido de vestes brancas? É você estar vestido de santidade, de pureza, é você não se sujar. E a primeira coisa que você tem que guardar para não sujar é o seu coração. O diabo, ele sabe muito bem disso. E o diabo, ele traz as injustiças para você sujar seu coração. Muitas pessoas que estavam puras em santidade na igreja, um momento da vida dela, ela passa por uma injustiça e ela deixa aquilo entrar no coração. E o coração fica sujo. E a pessoa está colocando em risco a sua salvação. Você quer ver uma coisa que suja o coração da pessoa? E eu quero ensinar para vocês aqui hoje. Quando chega alguém e conta uma história para você, quando você ouve só um lado da história, você sabia que isso é
Às vezes, o seu coração se suja porque você ouviu um lado da história. Às vezes a pessoa chega para você, conta aquela história e você fala: meu Deus, não é possível. Olha o que fizeram com essa pessoa. E ela acha que aquela pessoa está sendo injustiçada. E ela toma partido. E a pessoa deixa sujar o coração, começa a ver o outro com maus olhos, mas ela nem ouviu a outra parte. Então, cuidado para você não sujar seu coração e você tomar partido no pecado dos outros. Então, toda vez que alguém vier contar alguma coisa para você, contar a vida dela, chorar as mágoas dela, não tome partido. Quando eu ouvir o outro lado, eu vou pesar na balança. Isso é o que, pessoal? É justiça. É justiça. Não acredite no que essa pessoa está trazendo para você, sem ouvir a outra parte. Senão você vai fazer parte do pecado de alguém. Então, você tem que guardar o seu coração. Tem gente que está magoado com uma pessoa que não fez nada para ela, que fez para alguém. Só que a pessoa nem sabe se aquilo é verdade. Ela tomou partido e nem ouviu a outra parte. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então, isso aqui fica como um alerta para você. Nunca ouve apenas uma parte. Seja justo. Se alguém vem falar para você uma coisa, ouve também a outra parte. Será que realmente é verdade a versão dessa pessoa? Será que não existe outra versão da história? Porque eu já fui enganado. Você ouve uma pessoa contando a história e parece que a versão daquela história é a verdadeira. Até você ouvir o outro lado. E você vê que não é nada daquilo. Então, você ouvir as duas partes, você está guardando o seu coração. Tem gente com o coração inflamado, porque ela ouviu só uma parte da história. Cuidado com isso. Amém, pessoal? Vocês entenderam? E a segunda coisa que você deve guardar é a sua consciência. Não existe nada pior do que uma consciência pesada. A Bíblia fala que o diabo, o papel dele é acusar a pessoa. Inclusive, o nome diabo, você sabe o significado? Quem aqui sabe o significado da palavra diabo? Diabo significa o acusador. O diabo, a palavra diabo traduzida é acusador. O papel do diabo é acusar você. E o diabo, ele usa as coisas que você fez, os pecados que você cometeu. O diabo, ele coloca a tentação na sua frente para você pecar, e a partir do momento que você pecou, ele vai usar isso contra você. Você não merece ser feliz. Olha o que você fez. Você não merece ter nada na vida. Olha o que você fez. O diabo trabalha acusando. Só que eu quero ensinar para você aqui hoje
Como você fazer para ter uma consciência limpa? A Bíblia fala que nós vivemos na era da graça, que para você ter uma consciência limpa e os seus pecados perdoados, basta você confessar os seus pecados e se arrepender. Uma pessoa me procurou para atendimento e falou assim: pastor, eu pequei. A moça é da igreja e ela saiu com um rapaz. E ela caiu. E ela veio para mim e contou. Eu falei o seguinte: olha, você está confessando, então você já está perdoada. Porque a Bíblia fala, se você confessa os seus pecados, você está perdoado. Então, se você quer ter uma consciência limpa, antes de participar da Santa Ceia, basta você confessar o seu pecado. E Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele limpa. Não deixa o diabo ficar acusando você, acusando a sua consciência. Você tem que crer no perdão de Deus, que você já está perdoado. Tem gente que já confessou o pecado e ela continua se sentindo acusada ainda. Tem gente que acha que não merece ser salvo. Tem gente que não vem na igreja porque fala assim: olha, eu não mereço a salvação. Não existe isso. A partir do momento que a pessoa está arrependida e confessa, Deus perdoa. Então não deixe o diabo ficar acusando a sua consciência. Então você tem que guardar o seu coração e guardar a sua consciência limpa, para você manter as suas vestes brancas, como a Bíblia fala. Manter as suas vestes brancas, você não se sujar nesse mundo, é o nosso maior desafio. Eu lembro uma vez de um pastor que a gente trabalhava junto, aí na virada do ano, ele comprou um terno, e a semana inteira falando desse terno, que ele ia usar o terno na vigília da virada. E aí os obreiros, eles estavam lavando cadeiras brancas, porque a gente ia colocar a cadeira branca na vigília da virada. E aí era tarde, e ele já estava com o terno novo dele. Aí ele resolveu sentar numa cadeira, e os obreiros estavam lavando a cadeira com água sanitária. E ele sentou com esse terno novo dele, e quando ele percebeu, não era só água, era água sanitária, estragou o terno. E no final do dia, ele nem passou a virada com aquele terno, teve que trocar. O que eu quero ilustrar com isso? Ele não tomou cuidado e as vestes dele teve problema. E se você não guardar o seu coração, não guardar a sua consciência, você vai acabar se sujando nesse mundo. Que a nossa maior luta é a gente viver nesse mundo e não se contaminar, não se sujar. Não é assim numa festa? Você está preparado para ir na festa, você tem filho pequeno, você coloca a roupa no seu filho e diz o quê? Ó, não vai se sujar, hein? Você até para vir na igreja, você toma todo cuidado aonde senta, ó, não quero chegar na igreja sujo, não é assim? Assim também é a salvação. Assim também nós temos que nos apresentar diante de Deus com as nossas vestes o quê? Brancas, limpas. E a gente tem que tomar cuidado para não se sujar. Então, as injustiças vêm para você sujar seu coração, o diabo vem acusando você, o pecado, ele é muito pesado na consciência. Você tem que fugir do pecado. Amém, pessoal?
Então, guarde as suas vestes. Guarde as suas vestes, para que quando você estiver diante de Deus, as suas vestes não estejam contaminadas.